Então vamos tentar entender um pouco mais, né? Que é isso que passou, que PL é esse que passou da dosimetria, com a advogada Carolina Siebra, advogada da Associação das Vítimas do 8 de Janeiro. Deixa eu ver se ela já está conectada. Carolina, seja bem-vinda. Obrigado pela participação. A gente acompanhou ontem, durante todo o dia, informações desencontradas. Uma hora, não, a Associação das Vítimas disse que é para votar a favor. Não, a Associação das Vítimas disse que é para votar contrariamente. Aí eu começo a receber vídeos de parentes de presos, né, de exilados. Não, por favor, vote favoravelmente. Dali a pouco, a informação ao contrário. Não queremos que passe. Afinal de contas, Carolina, o que a gente pode dizer desse PL da dosimetria? Não era, obviamente, o que todos nós queríamos, mas o que há de bom, se é que há, e o que há de ruim. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Nada, Lacombe, eu estou à disposição. Opa. Agora veio. Deixa eu ver, tá me ouvindo? Pronto. Agora estamos. Então, Lacombe, o que acontece, né? Primeiro, boa tarde, Lacombe, Max e todo mundo que está acompanhando a gente. A situação é a seguinte: a Associação dos Familiares e Vítimas se manifestou contrária à dosimetria, porque realmente o texto, ele não é um texto bom. Ninguém pode afirmar, por mais que se tenha votado a favor, que é um texto ótimo, excelente, maravilhoso e que temos 1000 garantias. Não temos. O que a gente tem posto nesse texto é o que a gente já tem posto na nossa legislação. A questão dos crimes multitudinários, quando a pessoa não exerce um papel de liderança ou de financiamento, aquela penalidade ela deve ser diminuída de 1/3 a 2/3. Temos a questão do princípio da construção, quando um crime é mais grave, ele abrange o crime menos grave e só é considerado esse crime que é mais grave. E a única modificação que se diz assim mais latente é a questão da progressão de regime, que fica de 1/6, que hoje está sendo considerado de 25%. Então, assim, para nós da Associação de Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a gente precisa trabalhar para as famílias com a verdade. A verdade é que esse PL, passando também no Senado, já que já foi aprovado pela Câmara, ele vai para sanção ou veto do presidente da República. Ele pode sancionar, como ele pode vetar. Ele vetando, vai vir de novo para a Câmara e esse veto provavelmente vai ser derrubado. E aí, ele sendo derrubado, esse projeto de lei ele entra em vigor. Entrando em vigor, vai ter que ser pedido ao ministro Alexandre de Moraes que ele aplique essa nova legislação e esse novo entendimento. Então, esse é o nosso receio. O ministro Alexandre de Moraes vai acatar isso? Doutora Carolina, então, essa para mim é a grande pergunta, né? Ou seja, o ministro, a gente depende da benevolência do Alexandre de Moraes em relação a isso, né? Pelo que eu entendi também, não é uma coisa automática, e eu acho que seria bom esclarecer isso, ou seja, cada advogado de cada pessoa vítima do 8 de janeiro vai ter que entrar com um recurso para tentar aplicar o que foi esse benefício, né, que foi colocado pelo PL da dosimetria. É isso, né? Sim, é exatamente isso. Então, vai ter que ser feitos os pedidos, vão ter que ser feitos esses pedidos ali no Supremo Tribunal Federal para que seja aplicada essa nova legislação. Qual é o nosso receio? A gente tem vários casos de progressão de regime que as pessoas já deveriam ter progredido, e o ministro simplesmente não analisa, ou quando analisa, fica fazendo questionamentos infundados para poder prorrogar aquilo. Temos um caso que o rapaz ele tem direito à saidinha agora, e aí o ministro usou uma lei que é posterior ao crime, que não caberia ser usada, para negar essa saidinha dele. Então, qual é a garantia que teremos que o ministro Alexandre de Moraes usará esse PL para poder diminuir as penas dessas pessoas e mandá-las para casa? A gente muito ouviu algumas pessoas falando, como o próprio Paulinho da Força, de que todas as pessoas iriam para casa imediatamente. Mas como imediatamente, se ele mesmo disse e afirmou aqui em plenário, que a gente acompanhou até 3 horas da manhã a votação, de que teria que ser feito o pedido para o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, não é uma coisa automática, é uma coisa que requer um tempo e que a gente sabe que
Hoje o comentário dentro do Congresso é que não vai para a pauta hoje do Senado, então só vai próxima semana. Próxima semana já é uma semana do recesso, então não tem como a gente dizer que esse pessoal vai passar o Natal em casa, entendeu? Então, se a justificativa era aprovar essa dosimetria para que essas pessoas passassem o Natal em casa, infelizmente não vai acontecer. É o que a gente tem hoje, Max. Doutora Carolina, aqui é o Alan. Eu queria fazer uma pergunta que eu sei que muitas pessoas que estão sofrendo não querem fazer. Porque o que acontece nesse momento? Né? Eu sou um exilado, eu não posso ver minha mãe, se minha mãe vier a falecer, eu não posso enterrá-la. Minha irmã consegue me visitar, outros parentes meus não conseguem. Eu não estou falando como alguém que está fora da questão da punição. Óbvio, graças a Deus, não estou padecendo e sofrendo como as pessoas que estão presas. Mas a pergunta que não quer calar: se nesse projeto de lei que foi aprovado hoje à noite, tudo que poderia ser vantajoso já estava na lei brasileira, o que tem de novo? Não tem nada de novo. O que eles dizem que é novidade é essa questão do 1/6, do cumprimento de 1/6 da pena. Mas para você cumprir 1/6 da pena, você tem que estar preso, né? E a questão da domiciliar, da prisão domiciliar para ser considerada uma remissão, essa prisão domiciliar para ser considerada uma remissão já estava na nossa jurisprudência. Então eu não vejo nada de novo além do que a gente já tinha. É por isso que a associação fez a nota dizendo que era contrário ali à dosimetria, causou bastante polêmica essa nota, porque com base no texto que tínhamos, a gente não pode iludir as pessoas. A gente não pode dizer para elas que é algo novo. Desculpe te interromper, então, eu acho que essa sua frase é a mais importante. Nós não podemos iludir as pessoas, porque, vamos lá, uma coisa é conversar com uma advogada como nós estamos fazendo aqui agora, pessoal. Nós estamos aqui, uma análise e um debate jurídico. Aqui não está o aspecto político. O que é diferenciar uma conversa política de uma conversa jurídica? Né? O político, é obrigatório ele fazer isso, né? Ele tem uma linguagem comercial, ele tem que vender um produto, senão ele não se vende como candidato. É óbvio que você pode vender produtos bons falando a verdade sobre o produto que você acredita, né? E você pode desagradar clientes falando a verdade sobre o seu produto. E aí compra quem quer. Por exemplo, não existe comercial da Ferrari e da Lamborghini, porque eles só querem vender o produto deles para pessoas que têm um poder aquisitivo que não vão estar assistindo TVs ou vão estar acompanhando Instagram, coisa do tipo. Você nunca vai ver um anúncio deles. Já o vendedor de carros populares, ele quer anunciar onde está o povão. Então, cada um se vende onde quer. O político, ele vende o nome dele, todo político. Ele vende o nome dele, vende no sentido de ele anuncia o nome dele para encontrar eleitores. Então, se você quer o eleitor que deseja as mesmas propostas que o político, ele vai falar com essas pessoas. E é assim que a política funciona. No aspecto jurídico, não tem ninguém querendo vender produto nenhum. Nós estamos falando o que está na letra da lei, o que tem acontecido com a letra da lei quando ela é pedida às autoridades competentes e o porquê desse hábito ser repetido. Ou seja, hábito já é repetição de costumes, né? Repetição de ações. Ou seja, doutora Carolina, explique para nós, de modo bem frio, para que as pessoas que estão em casa nos assistindo entendam. Se o que já estava na lei foi repetido no PL da dosimetria sem necessidade, sabendo-se que Alexandre de Moraes não apenas não obedece à lei vigente anterior ao projeto de lei da dosimetria, significa então que, além do PL da dosimetria não trazer nada de novo, não solucionar nenhum problema que já estava sendo enfrentado, eu posso dizer então que o legislativo ele consolidou a tirania do poder judiciário, ou seja, o fato do judiciário já não estar obedecendo às leis vigentes, o legislativo tinha uma ferramenta para poder forçar o judiciário e o poder executivo e toda a república, nos seus 3 poderes,
O Legislativo tinha o poder de resolver esse pepino, lavou as mãos e entregou apenas um discurso político. Posso dizer isso? Juridicamente falando? Juridicamente falando, sim, porque o que a gente tem hoje é mais do mesmo, né? Então a gente vai acreditar na benevolência do nosso algoz, né? Seria mais ou menos isso. A gente vai acreditar que agora ele, por algum motivo, vai decidir aplicar uma lei que já estava vigente no curso desses processos, quando ele, hoje mesmo, já não aplicou uma lei que está vigente, que ele deveria cumprir. Então, assim, para mim, para a associação, foi por isso que a gente fez um alerta às famílias e recebemos muitas críticas por conta disso. A gente tem que trabalhar com a verdade, por mais que ela doa. Por várias vezes eu recebi mensagens de pessoas que estão exiladas. Ano passado isso, doutor, eu passo o Natal com a minha família esse ano? E eu dizia, não, você não passa o Natal com a sua família. Eu não vou te iludir para você ficar feliz hoje, quando chegar no Natal você tiver uma desilusão lá, você vai dizer que eu sou mentirosa. O meu trabalho não é esse, o meu trabalho é esclarecer juridicamente o que aconteceu ontem aqui. E ontem o que a gente teve nesse texto, a única diferença que vai fazer é a questão da progressão de regime de pena, que passa a ser um sexto. Muitos desses casos de pessoas, por exemplo, que já estão presas desde o dia 8 de janeiro, essas pessoas, sim, por direito, teriam o direito de ir para suas casas. Mas será que o ministro Alexandre de Moraes vai aplicar essa lei? O Paulinho da Força diz que sim, né? E aí a gente volta a acreditar em promessas. Mas a gente tem vivido de promessa igual a santo desde 8 de janeiro de 2023. Para mim, não me soa bem o que não está no papel e positivado ali por alguma votação ou por alguma lei ou algum contrato. Se não existe isso, é só conversa de boca, a gente tem que confiar na boa-fé dessas pessoas que já nos traíram outras vezes. Então, é bem complicado, Alan. Carolina, óbvio, a gente gostaria que tudo... Foi lá. A gente gostaria que tudo isso, todos esses inquéritos ilegais, tudo que envolve a tal trama golpista, que isso tudo fosse anulado. E eu insisto que acredito que um dia isso virá, a anulação de tudo isso. A anistia era o caminho mais rápido para que se fizesse justiça, né? Seria uma anistia diferente, uma anistia para inocentes na maior parte, né? Mas em relação à anulação de tudo isso, existe algo que possa ser feito ou que esteja sendo feito, no caso particular, pela associação que você representa? Então, Lacombe, a gente pega alguns casos, estamos com alguns casos que a gente está revisitando, né, essas penas. A gente está fazendo o pedido de revisão criminal de algumas pessoas, e aí vamos ver como é que vai andar a carruagem. Mas o que a gente tem hoje, temos 2 processos desses que estão parados com o ministro André Mendonça, um que tem um pedido de liminar de soltura de uma senhora doente, a dona Vildete, e está parado, os processos estão parados, a gente não sabe qual é o entendimento do ministro André Mendonça de que talvez não seja o momento de colocar, mas a gente vai continuar fazendo até que caia na mão de um ministro que tenha coragem de resolver esse problema e que enfrente esse problema da forma que ele deve ser enfrentado. Afinal de contas, essas pessoas não deveriam estar respondendo por tentativa de golpe de Estado, nem por obstrução do Estado Democrático de Direito, nada disso. O máximo que elas deveriam responder ali seria por dano, e quem não danificou nada deveria ser absolvido, e quem danificou pagaria pelo que cometeu, que é hoje a maior angústia do brasileiro, é o quebra-quebra que teve, que a gente sabe que teve, e aí as pessoas deveriam ser punidas, quem cometeu aquele crime. Porém, não foi isso que aconteceu, e a gente está esperando que algum ministro tenha coragem de pegar essas revisões e revisitar essas penas, porque elas são muito altas e são muito injustas. É isso, Lacombe. Agora, doutora Carolina, um outro medo, né, meu e de muita gente que eu tenho conversado, é de que esse PL da dosimetria afunde todo o projeto de anistia que foi trabalhado
né, extensivamente, né, tanto por vocês quanto por outros juristas, em relação ao 8 de janeiro. Ou seja, eu acho que é muito importante que a gente continue cobrando parlamentares, continue cobrando os políticos, continuemos fazendo esse debate com a sociedade sobre a anistia. A anistia não pode morrer. Não pode morrer, Max. A nossa luta vai continuar sendo pela anistia ampla, geral e restrita, até porque tem pontos que a gente precisa comentar aqui, que é a questão da ficha limpa, né? Essas pessoas, elas continuam sem ser réu primárias agora, a partir da condenação, então elas ficam com essa pecha de pessoas que já são condenadas pela justiça. E a questão das multas, né? A gente sabe que eles estão passando por uma vulnerabilidade social muito grande. São pessoas que muitas vezes têm o que tinha construído em vida, tiveram seus bens bloqueados por conta dessas multas ou por conta daquela indenização que o ministro Alexandre de Moraes coloca de 30 milhões. Nada disso entrou nesse projeto de dosimetria, o que causa muita angústia para as famílias também. A gente tem casos de pessoas que a esposa está com salário bloqueado, sabe? Então as crianças estão passando necessidade. É muito, dentro desse contexto, existem várias nuances. A gente não tem como olhar para o macro e fechar os olhos para o micro, aquelas nuances que estão ali entre as famílias que estão passando e sofrendo isso na pele. Essa ilegalidade, ela é sentida todo dia. Além do mais, a gente traz também aquelas pessoas que foram condenadas agora, que estão sendo condenadas agora, muitas vezes por uma foto só que tirou na frente do Congresso, e estão pegando condenações de 14, 15, 16 anos. Essas pessoas que nunca foram presas, elas terão que cumprir quanto tempo ainda de prisão após essa dosimetria? Então, assim, vai ser selecionado algumas pessoas que vão ser libertadas. Eu sei que para quem está dentro da prisão e para as famílias dessas pessoas que estão presas hoje, é muito angustiante ver o seu parente preso, mas a gente tem que pensar também a um pouquinho a longo prazo. Isso vai resolver a vida dessas pessoas, ou elas ainda terão que cumprir alguma coisa, ou elas terão que pagar algo que elas não têm condições de pagar? Então, é em torno de tudo isso que a associação pensou e que a gente analisou o projeto com todo critério, sem fazer nenhuma análise nem de mérito político e etc., mas pensando no bem-estar dessas famílias que a gente vê sofrer desde o dia 8 de janeiro, Max. Carolina, muitíssimo obrigado pela participação, né? Vamos manter contato, que a gente tem uma luta aí ainda muito longa, né? Para que se faça justiça a tanta gente inocente condenada injustamente. Muitíssimo obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, contem sempre comigo e eu estou aqui à disposição para lutar não só pelos brasileiros que estão na Argentina, estão na Itália, estão por todo o mundo, como por vocês também, pelo Alan, pela família dele. Contem comigo.